Marie Del Priore. Do outro lado, a história do sobrenatural e do espiritismo. 1. Como tudo começou. A vela na escuridão. O ano era 1860 e pouco, e a cidade, o Rio de Janeiro, capital da corte imperial, caía tarde. Os sinos chamavam para as ave-marias. Nas esquinas, alguns transeuntes se recolhiam diante das imagens em nichos nas paredes. Outros persignavam-se e seguiam em frente. Senhoras saídas da missa benziam-se, desejando a todos os maçons e espiritistas o fogo do inferno. No mar, crescia a lua. Vazios, botes e canoas dançavam na frente do Largo do Paço. Os escravos de ganho se reuniam nos Ungus, para comentar a abertura de uma casa de Santo Egum, visto nas imediações do caminho da Gamboa, onde pedaços de corpos repontavam da terra ou da lama. Tascas e baiucas alimentavam, por 4 tostões, quem voltava para casa. À volta de um prato de angu, murmurava-se sobre luzinhas misteriosas e o retorno de cativos mortos, injustiçados por seus senhores. Estrelas se confundiam com a luz dos lampiões. O acendedor percorria as ruas cada vez mais escuras e vazias com sua lata de óleo. Diante de cada combustor, parava e enfiava um varapau na fenda da lâmpada. O vento vindo do mar fazia a luz tremular. Vultos cresciam nas paredes. Profeta. Olha o diabo. Olha a cruz. Era o coro dos meninos que o seguiam, brincando. Brincando. No Hotel de France, o restaurante servia os últimos hóspedes. No Arco do Teles, mendigos se dobravam debaixo de panos sujos, com medo do zumbi. Nas docas da Praia do Peixe, os animais à venda, pássaros, perus e galinhas, silenciavam. Nas ruas Largo e do Ouvidor, os comerciantes fechavam as portas, os caixeiros em mangas de camisa trocavam boas noites. Emudecia também o barulho da gente pobre vinda do Morro do Castelo e do Morro de Santo Antônio, que ia buscar água nas 29 bicas de bronze do chafariz. Nos sobrados, via-se o movimento por trás das janelas. Eram as mulheres que tinham tomado a fresca e, agora, iam rezar. Nos oratórios domésticos, era tempo de acender as velas e puxar um terço. Vez por outra se ouviam acalantos. As crianças da casa iam dormir com medo de bichos infernais, o caipora ou um lobisomem. O choro mais triste de um deles era sinal de que o Papa Figo devorava um malcriado ou respondão. Nas cozinhas, nos fundos de quintal ou no último andar dos sobrados, as escravas se atarefavam em preparar os pratos da ceia. Comentavam que o negro Manuel caminhava sobre brasas no dia de São João sem sentir dor. Ou que um espelho rachara, sinal de morte na casa. As badaladas das torres das igrejas anunciavam as horas. À meia-noite, ouviam-se nas pedras da rua ruídos de patas de cavalos, de rodas e até voz áspera do boleiro. Era o carro de alma penada que passava. Quem cruzasse perto da igreja de Santa Rita ouviria gemidos, veria almas penadas. Sobre a mesa, o queijo do reino. Em volta dela, a conversa. A luz das velas e do luar se confundia. Um assunto de predileção era a vidente recém-chegada de Paris. Outro, as visagens, assombrações e histórias de gente que se envoltava nas encruzilhadas dos caminhos ou perto do cemitério. No silêncio do sono, ouviam-se vozes de crianças que tinham morrido sem batismo a pedir o sacramento. Um dos assuntos preferidos? A religião. A religião? Um misterioso sentimento misto de terror e de esperança. A simbolização lúgubre ou alegre de um poder que não temos e almejamos ter. O desconhecido avassalador, o equívoco, o medo e a perversidade. O Rio, como todas as cidades nestes tempos de reverência, tem em cada rua um templo e em cada homem uma crença diversa. Ao ler os grandes diários, imagina a gente que está num país essencialmente católico, onde alguns matemáticos são positivistas. Entretanto, a cidade pulula de religiões. Basta parar em qualquer esquina, interrogar. A diversidade de cultos espantar-vos-á. São swedenborgianos, pagãos, fisiólatras, defensores de dogmas exóticos, autores de reformas da vida, reveladores do futuro, amantes do diabo, descendentes da rainha de Sabá, judeus, cismáticos, espíritas, babalaôs de Lagos, mulheres que respeitam o oceano, todos os cultos, todas as crenças, todos os sustos. As palavras são de um jovem jornalista que, em 1905, revolucionou a imprensa carioca, João do Rio. Nascia a reportagem e a entrevista que recheariam a série intitulada As Religiões no Rio.
O sucesso das publicações foi tanto que a editora Gamier as publicou em forma de livro, 10.000 exemplares esgotados em pouco tempo. Num texto histórico informativo, João do Rio descrevia espíritas, cartomantes e até um frei exorcista do Morro do Castelo, além de pais de santo, sonâmbulas, endemoninhadas e quantos mais houvesse. Nesses tempos, as noites eram feitas de sustos, medos, desconhecido. E se enchiam de preces, batucas, cantos, orações murmuradas, invocação de gunguns, ou da alma dos mortos. Sair de casa para satisfazer uma necessidade podia levar a um encontro perigoso. A esposa responsável pela morte do detestado marido podia encontrá-lo no leito. Um criminoso jamais estaria seguro de escapar à vingança de sua vítima. E aí de quem não respeitasse a última vontade de um moribundo. O castigo era certo. Pelas ruas, fantasmas do outro mundo, aparições, mortos-vivos, Satã em pessoa, em geral, vestido de fraque e cartola, representavam o chamado mistério das crenças. Na praia de Santa Luzia, vozes surdas ofereciam ebó e emanjá. Azul profunda de dia, o mar, à noite, gemia como se fosse mal assombrado. O uivo de um cão, mau agouro. Coruja cantando estava chamando a morte. As borboletas escuras que adejassem nos finais de tarde, bruxas, encruzilhadas, eram lugar de aparição do diabo. Para proteção, melhor seria defumar os quartos com arruda e alecrim verde. No conto Espelho, Machado de Assis sintetizou o medo do escuro. E então de noite. Não que a noite fosse mais silenciosa. O silêncio era o mesmo que de dia. Mas a noite era sombra, era a solidão ainda mais estreita ou larga. Tic-tac, tic-tac. Ninguém nas salas, na varanda, nos corredores, no terreiro, ninguém, em parte nenhuma. Tinha uma sensação inexplicável. Era como um defunto andando. E nossos tataravós acreditavam nessas histórias. Tudo indica que sim. A palavra crer é um verdadeiro fóssil morfológico, significando confiar no que se diz, acreditar em alguém ou alguma coisa. Crer significava estabelecer um contrato, na certeza que a fidelidade ou a fé empregada em alguma coisa seria recuperada. É um entrelaçamento de doações e dívidas. Sim, nossos antepassados confiavam. Tinham necessidade de sonhar, para o bem ou para o mal. De adivinhar as linhas do futuro. De curar seus males físicos por meios milagrosos. Enquanto eles acreditavam, o Império Brasileiro declinava, e seu imobilismo alimentava o desejo de alterações. Palavras novas estavam nos ares: república, abolição, progresso, ciência. Todas prometiam um futuro radioso. A história se acelerava. Mudanças, porém, inspiravam receios. Nesse quadro, o sobrenatural teria um papel fundamental. Cada grupo da sociedade encontraria em suas crenças a perspectiva de um futuro sereno, digno de motivar as ações do presente. Cada um poderia imaginar um mundo melhor, e daí o sucesso de cartomantes, videntes e adivinhos. Por outro lado, na corte, a ascensão das classes médias e sua laicização reforçavam o interesse em métodos de previsão que tivessem um aspecto científico. Os jornais multiplicavam notícias de fenômenos fantásticos, e, enquanto as elites preferiam estudar para compreender racionalmente o que acontecia, a cultura popular mantinha a magia viva. Daí que, na corte do Rio de Janeiro, o além, os espíritos e o sobrenatural agitaram o século XIX, menos predizendo o futuro, e mais oferecendo alívio e conforto aos que neles acreditavam.